Pessoal, boa noite, eu sou Robson Nogueira da Silva, sou do canal Direito é Vida, né? Direito é Vida no Momento Azul Marinho, quando nós estamos estudando Direito. Eu tô falando de Direito, tô falando de guarda? Claro que tô. Tô falando de união estável, muitos guardas vivem em união estável. Aliás, olha só, um problema que nós temos dentro de várias guardas, muitas guardas, creio que seja até um problema da pessoa que utiliza farda, né? Então entra casado e daqui 5, 6 anos não está casado com aquela mulher mais, está casado com outra. Casado não, está vivendo com outra pessoa, mas ele é casado já, né? Casado, né? Legalmente ele é casado, vamos supor, com a primeira esposa, né? E aí, como que a mulher desse guarda municipal, se ocorrer algo com ele, vai adquirir o direito, né? Porque ela ali já está em união estável com o guarda, só que esse não se divorciou. Então, guardas, vocês que são casados, né? Tem uma união estável com uma outra esposa, vocês precisam fazer a separação, o divórcio, né? Fazer o divórcio para que vocês possam constituir uma união estável, porque quando você é casado com uma pessoa, você é impedido até de constituir uma união estável com outra. Por quê? Porque você continua casado. E quem é casado é impedido de se casar novamente. Então, tem que haver o divórcio, né? Então, há um divórcio, a pessoa vai se divorciar, né? E aí, vai constituir uma união estável com outra pessoa ou outro casamento. Vamos lá. União estável. Eu li o primeiro artigo 1723 e o segundo diz assim, o parágrafo primeiro desse artigo diz: a união estável não constituirá se ocorrerem os impedimentos do artigo 1521, não se aplicando a incidência do inciso 4º do caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente, né? Então é isso. É necessário que você se separe, né? Então lá são situações em que não pode haver um casamento, né? Não pode haver um casamento, não será reconhecido também a união estável, né? Nos casos que ali estão, isso eu explico depois. O parágrafo 2º do mesmo artigo diz assim: as causas suspensivas, né, do artigo 1523 não impedem a caracterização da união estável, né? Então nós temos que ver o artigo lá 1523 para ver as causas que não impedem a união estável. Mas não vamos explicar esse artigo agora a fundo, porque o nosso caso aqui é só falar da união estável e depois nós vamos partir para a lei de união estável, né? Partir para o artigo da união estável. Diz assim o artigo 1724: as relações pessoais entre os companheiros obedecerão aos deveres de lealdade, respeito, assistência e de guarda, sustento e educação do filho, né? Falando nada mais, nada menos que a união estável é considerada aí. Você tem que utilizar tudo que o casamento traz, a união estável é a mesma coisa, né, pessoal? Então nós temos que ter os filhos, a pessoa tem que ter a fidelidade, tem que cuidar, um cônjuge cuidar do outro, isso das coisas comuns do casamento, a união estável ela vai trazer com ela. 1726, a união estável poderá converter-se em casamento mediante pedido dos companheiros ao juiz e aceito do registro civil. Então, claro que pode, como a união estável pode se tornar um casamento, claro, isso é absolutamente correto falar, né? O artigo nos traz isso. A união estável pode se transformar num casamento, claro, a pessoa vai querer casar, eu quero casar, e a união estável acaba aí. Esses guardas são fogo. As relações não eventuais entre homem e mulher impedidos de casar constituem concubinato. Relações, né? Que eles falam que as relações não eventuais, então não é um encontro, não é um amante, um encontro, né, habitual. É um amante, né? Um amante. São duas pessoas casadas, né? Separadas lá, mas não legalmente separadas, divorciadas. Então elas são casadas ainda, né? Com uma terceira pessoa, e essas se encontram, né? E aí começam a viver junto
como se estivesse em uma união estável, mas as duas são impedidas de casar porque já são casadas. Então não dá para constituir uma união estável aí de duas pessoas que são casadas. As relações não eventuais entre homem e mulher, impedidos de casar, constituem concubinato, não é união estável. Nós temos um concubinato, né? Um parâmetro por cima aí de união estável, né? Um parâmetro aí que não é um aprofundamento geral de união estável, para nós explicarmos de fato lá por dentro. Nós vamos falando do artigo, eu falei do último artigo aqui, 1727, né? Pessoas que são casadas não podem constituir um casamento novo, ou união estável, isso aí eles já são casados com uma terceira pessoa, né? E aí nós partimos aqui do Código Civil, nós vamos para a lei, né, que fala de união estável, fala de dependente, na verdade, né? Então nós precisamos provar essa união estável. De que forma que vai provar, de que forma que vão provar, de que forma que é provada essa união estável. O artigo 22 diz assim, né, dos dependentes. Então a mulher, a esposa, né, a cônjuge, a pessoa que convive junto, ela é dependente daquele cidadão. Quando a pessoa é casada no civil, né, quando a pessoa é casada no cartório, vamos falar assim, o pessoal fala no comum, aí nós temos a certidão de casamento. Então, quando o cônjuge falece, aquela certidão de casamento, ele já presume, né, é presumido a dependência, né, daquela pessoa, a sua hipossuficiência, pensando de uma forma mais abrangente, né? A hipossuficiência. E já na união estável é diferente, eu preciso comprovar isso, eu preciso ter alguns documentos, e olha, tem que ter bastante documento, né? E se você entrar com um pedido, né, de reconhecimento de união estável no fórum, né, você vai pedir lá o reconhecimento da sua união estável, você também é necessário ter vários documentos, né, que comprovem, né, a sua coabitação junto com a pessoa, mesmo local, mesmo bairro, mesmo município, mesma casa, mesmo número, pessoal. Número é uma coisa importantíssima, né? Então há uma união estável que o escritório conseguiu, que se não houvesse, né, uma conta de um número, do mesmo número, as duas pessoas, então vamos supor, Paulo morava na casa 21 e Maria morava na casa 21, né? Mas as outras contas estavam, Paulo morava na casa 21 e Maria morava na casa 20, olha, que complicado. E aí conseguiu-se levantar uma conta das Casas Bahia, onde a mulher, por Deus, foi lá e falou que morava na casa 21. Realmente, os dois moravam na mesma casa. O problema foi que fizeram duas casas no mesmo terreno. Ela, com o cônjuge, mudou para a casa 20 e a irmã ficou na 21. E o que aconteceu? As contas vinham no nome do marido, não mudou, veio na casa 21 e o dela vinha na casa 20. Aí foi um problema no mesmo quintal, no mesmo terreno, só que números de casas diferentes. É aquele estilo aquela lá, casa 1 e casa 2, né? Então, quem mora na casa? E o INSS, ele é rígido quanto a isso. E aí nós conseguimos levantar uma conta que conseguimos provar, e era a terceira, na época era a terceira prova, né? A terceira prova. Então diz assim, ó, a lei, pessoal, é a 3.048 de 6 de 5 de 1999, Previdência Social, né? Vai regulamentar aí as nossas situações de comprovação, né? Para a comprovação de vínculo e da dependência econômica, conforme o caso, deverão ser apresentados no mínimo 2 documentos, observando o disposto no parágrafo 6º, a linha A do 8º do artigo 16, e poderão ser aceitos dentro de outros, né? Não é um rol taxativo, né? É um rol exemplificativo, né? Vai exemplificar aí para que nós possamos explicar essa união estável. Para quem? Para o INSS, né? Para o diretor do INSS, o serventuário que está lá, né? Olhando, papirando os documentos para aprovar. Eu sou Robson Nogueira da Silva, sou do canal Direito é Vida. No próximo vídeo nós vamos explicar aqui
parágrafo por parágrafo, inciso por inciso, o que é e como provar uma união estável. Muito obrigado, Deus abençoe a todos.